A história de Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus e viviam em harmonia no jardim do Éden. Contudo, sua decisão de desobedecer a Deus e consumir o fruto proibido teve graves consequências. O pecado e a morte foram introduzidos no mundo. A história de Adão e Eva nos ensina sobre a responsabilidade de nossas escolhas e as consequências que elas podem trazer. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, formando a partir do pó da terra e soprando em suas narinas o fôlego de vida, um lugar perfeito e cheio de abundância, e usufruir de tudo o que havia ali. Apesar de viver no paraíso, Deus percebeu que Adão estava sozinho e disse que não era bom que ele ficasse só. Então fez Adão cair em um sono profundo, retirou uma de suas costelas e, com ela, criou Eva, a primeira mulher. E Eva viviam em harmonia no Éden, cuidando da criação e dominando os animais. Deus lhes deu apenas uma regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficava no centro do jardim. O plano de Deus era que eles vivessem em obediência e desfrutassem da abundância do Éden, multiplicando-se e dominando a terra. Contudo, a serpente, representando o mal, aproximou-se de Eva e a enganou, dizendo que comessem o fruto proibido. Seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, seduzida pela promessa, comeu o fruto e também o deu a Adão, que comeu com ela. Nesse momento, ambos perceberam que estávamos sentindo vergonha pela primeira vez. Que ficou conhecido como a queda, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. A vida fora do jardim passou a ser marcada por dificuldades. Adão teve que trabalhar arduamente para tirar seu sustento da terra. E Eva enfrentaria dores no par, além de ficar sujeita à autoridade de Adão. Depois da expulsão, Adão e Eva tiveram filhos. Caim foi o primeiro homem a nascer de parto natural, e posteriormente Eva deu à luz Abel. Caim, tomado pelo ciúme, matou seu irmão Abel. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, e muitos outros filhos e filhas. Segundo a Bíblia, desses descendentes vieram toda a humanidade. A história de Adão e Eva está registrada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ela começa em Gênesis 1 com a criação do homem e da mulher, sendo detalhada em Gênesis 2 e 3, onde fala sobre sua vida no jardim do Éden, a desobediência, a queda e a expulsão do paraíso. Adão viveu até os 930 anos e Eva não teve sua idade revelada na Bíblia. E juntos tiveram muitos filhos e filhas povoando a terra. A história de Adão e Eva é lembrada como o início da humanidade, mas também marcada como a origem do pecado na terra, os filhos e descendentes de Adão e Eva. Após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram vários filhos, mas a Bíblia destaca principalmente 3 deles: Caim, Abel e Sete. Caim ficou conhecido por cometer o primeiro homicídio ao matar seu irmão Abel. Mais tarde fundou uma cidade e iniciou sua própria linhagem. Abel, embora sua vida tenha sido curta, é frequentemente lembrado pela sua fé e trágico destino. Sete nasceu após a morte de Abel, e sua linhagem foi muito importante, pois foi através dela que descendem figuras bíblicas como Noé e, eventualmente, Jesus. Embora não sejam mencionados nomes de filhos, Adão e Eva tiveram muitos outros filhos.
fundamentando as primeiras gerações da humanidade e dando origem a diversas culturas e nações ao longo da história. Adão e Eva, Caim, filho Enoque. Caim construiu uma cidade e a nomeou Enoque em sua homenagem. Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Jabal, Jubal, Tubal-Caim, Naamá, Abel, filho morto por Caim, conhecido por sua fé e oferendas. Sete, filho ancestral de Noé, parte da linhagem que leva até Jesus. Enos continuou a linhagem até Noé. Cainã, Mahalaliel, Jared. Enoque, descendente de Sete, conhecido por sua piedade e por ter sido levado ao céu sem morrer. Matusalém, pessoa mais longeva da Bíblia, 969 anos. Lameque, Noé, construiu a arca e sobreviveu ao dilúvio. Sem, ancestral dos povos judeus e árabes. Cã, ancestral dos povos africanos. Jafé, ancestral dos povos indo-europeus. Outros filhos e filhas, não especificados na Bíblia, mas continuaram a expandir a humanidade. Estudo bíblico sobre Adão e Eva. Quem foi o primeiro homem a nascer segundo a Bíblia? O primeiro homem a nascer, segundo a Bíblia, foi Caim, o filho primogênito de Adão e Eva. Após ser expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram Caim, sendo considerado o primeiro ser humano nascido de uma mulher. Ele é mencionado no livro de Gênesis como agricultor e também como o irmão de Abel, a quem mais tarde mataria, cometendo o primeiro homicídio registrado na Bíblia. É curioso, mas o primeiro homem a nascer não foi Adão. Adão foi criado por Deus do pó da terra, à sua imagem e semelhança. Da mesma forma, Eva foi criada por Deus a partir da costela de Adão. Por isso, o primeiro homem a nascer de uma mulher foi Caim. A queda de Adão e Eva. A queda de Adão e Eva, também chamada de pecado original, aconteceu no jardim do Éden, onde eles viviam em harmonia com Deus e a criação, e os havia instruído a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, avisando que a desobediência traria a morte. Gênesis 2, de 16 a 17. A serpente, que era o diabo, perguntou a Eva se Deus realmente havia proibido que comessem do fruto. Eva respondeu que podiam comer de todas as árvores, exceto uma. A serpente então afirmou que não morreriam, mas que seus olhos seriam abertos e se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3. Seduzida por essa promessa, Eva comeu do fruto e deu a Adão, que também comeu. Imediatamente seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus, sentindo vergonha pela primeira vez. Quando Deus os confrontou, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Deus os puniu, trazendo dor e trabalho à vida deles. Os expulsou do jardim do Éden. Gênesis 3, 16 a 24. Assim, a queda introduziu o pecado e a morte a toda a humanidade. A expulsão do jardim do Éden, após perceberem o grave erro que cometeram, Adão e Eva foram alertados por Deus sobre as consequências de suas ações. Para a mulher, Deus declarou que ela enfrentaria dores intensas no parto e que seu desejo seria para seu marido, que a dominaria. Gênesis 3 e 16. Para o homem, a sentença foi de que ele trabalharia arduamente para tirar o sustento da terra, que agora seria maldita por sua causa. Gênesis 3 e 17 a 19. Essas punições não só refletiram a gravidade do pecado, mas também mudaram radicalmente a dinâmica da vida humana. Após essas declarações, Deus expulsou Adão e Eva do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho de volta
a árvore. Vinda Gênesis 3 e 23 e 24. Essa expulsão simbolizou a separação entre Deus e a humanidade, resultando na entrada do pecado, da dor e da morte. Abraão morreu em boa velhice, aos 175 anos. Foi sepultado ao lado de Sara em Hebrom, Gênesis 25, 7 a 10. Apesar das adversidades, Adão e Eva continuaram a viver juntos, tiveram filhos e formaram uma família. Eles aprenderam a lidar com a culpa e as consequências de suas ações, vivendo em um mundo onde o pecado e a mortalidade eram agora parte da experiência humana. Os ensinamentos dessa história são profundos. Ela destaca a importância da obediência a Deus, as consequências trágicas da desobediência e a responsabilidade que cada um tem sobre suas escolhas. A genealogia de Adão e Eva. A descendência de Adão e Eva se expandiu rapidamente após a sua expulsão do Jardim do Éden. Adão e Eva tiveram vários filhos e filhas. Embora a Bíblia destaque apenas 3, Caim, Abel e Sete. Caim e Abel são os primeiros mencionados, sendo que Caim cometeu o primeiro homicídio ao matar Abel. Depois, Adão e Eva tiveram Sete, que continuou a linhagem da família. Gênesis 4 e 5. A Bíblia não cita os nomes das filhas de Adão e Eva, mas afirma que eles tiveram muitos filhos e filhas ao longo de suas vidas. No início da humanidade, a prática de casamento entre irmãos era necessária para a procriação, pois eram os únicos humanos existentes. Posteriormente, a lei de Moisés proibiu casamentos entre parentes próximos. Levítico 18, as gerações posteriores de Adão e Eva foram marcadas por diferentes linhagens, incluindo Caim, que estabeleceu uma cidade e deu continuidade à sua descendência, e a linhagem de Sete, que é significativa, pois foi através dele que a descendência levou até Noé e Jesus. Lucas 3 e 38. Ao longo dos séculos, a humanidade foi crescendo e se multiplicando por meio dessas diferentes linhas de descendência, dando origem a várias culturas e nações. A história de Adão e Eva não marca apenas o início da humanidade, mas também a base das famílias e sociedades que surgiriam ao longo da história. O que podemos aprender com Adão e Eva? A história de Adão e Eva, no livro de Gênesis, é uma fonte de lições valiosas para a nossa vida. A primeira é a importância da obediência, pois ao desobedecer e comer do fruto proibido, eles enfrentaram graves consequências, mostrando que seguir as orientações de Deus nos afasta do pecado e da morte. Outro destaque é o poder das escolhas, já que a decisão de Eva afetou não apenas ela, mas toda a humanidade, mostrando como as nossas ações podem impactam os outros. A responsabilidade por essas escolhas também é crucial. Após o erro, Adão e Eva tentaram culpar terceiros, mas o verdadeiro arrependimento está em assumirmos os nossos próprios erros e pedirmos perdão a Deus. A expulsão do Éden ilustra as consequências do pecado que resultaram na separação do homem de Deus, uma divisão que só foi restaurada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Podemos nos empenhar em vivermos de forma mais consciente e responsável, buscando o bem e uma religação com Deus. A genealogia de Adão a Abraão. A genealogia de Adão a Abraão traça a descendência desde o primeiro homem criado por Deus até o patriarca Abraão, o pai da fé. Essa genealogia inclui nomes como Sete, filho de Adão, Matusalém,
o homem que viveu mais tempo na terra. Noé e seus filhos, Sem, Quem e Jafé. Destes sobreviventes do dilúvio, a linhagem de Sem é especialmente importante por conduzir a Terá, pai de Abraão. Ao longo das gerações, a Bíblia revela a preservação do propósito de Deus para a humanidade, culminando na escolha de Abraão e a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. De Abraão, Isaque e Jacó Israel procedeu a importante linhagem de Davi, da tribo de Judá, e finalmente Jesus Cristo. Dele veio o cumprimento do Messias e Salvador do mundo, por amor da humanidade. Passagens com a genealogia de Adão a Abraão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Mahalaliel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Quem e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Quem, Cush, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cushi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cushi gerou Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, Uz, Jeter e Meseque. Arfaxera gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Jotã gerou Almodá, Salef, Assarmabê, Heradorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Jotã, Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibiel, Mibissão, Misma, Dumá, Imá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Jossã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Éfer, Enoque, Abida e Euda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. 1 Crônicas 1 a 34. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José de Heli, e ele de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naomi, e Naom de Isli, e Isli de Nagai, e Nagai de Mata, e Mate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rizá, e Rizá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, e Melque de Ade,
e Ade de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de Eor, e O de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Ara, e Isrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleliel, e Maleliel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Lucas 3, e 23 a 38.